livro de Josué, capítulo de número 14, versículo de número 6, que diz assim: Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpétua, pois perseverastes em seguir ao Senhor, meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Andando Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje tenho já 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Então tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouvistes que estavam ali os anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Somente até aqui. Oremos. Amado Deus e eterno Pai, poderoso e grandioso Deus, nós te adoramos, nós te exaltamos. Muito obrigado ao Senhor pelos louvores aqui entoados. Mas eu te peço ao Senhor que não seja eu falando, mas que seja a tua palavra, que é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que vai na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Que a tua palavra possa rasgar os nossos corações e que nós possamos guardar a tua palavra para não pecarmos contra ti. Eu te peço, ó Senhor, a semente que for semeada essa noite produza frutos a 30, a 60 e a 100 por um. E nós repreendemos toda a seta maligna que veio para atrapalhar o livre curso da tua palavra. É o que eu te peço, ó Senhor, que teu nome seja glorificado mais uma vez, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Irmãos, para entendermos um pouco o contexto dessa história, essa promessa, ela começa com Abraão. Abraão, quando Deus ele fez uma promessa para Abraão, dizendo que ele seria pai de multidões, pai de nações, o Senhor disse, previu, profetizou sobre o futuro, a descendência de Abraão. Ele diz: olha, os seus filhos, a tua descendência irá para uma terra estrangeira. Lá eles ficarão como escravos durante 400 anos. E após os 400 anos, eu vou tirar eles com mão forte. Eles vão sair de lá ricos. E eles vão voltar para a terra que você está hoje. E eu vou entregar essa terra para a tua descendência. E essa promessa foi feita a Abraão. Depois veio a Isaac, Jacó desceu para o Egito com todos os seus filhos, e ali eles ficaram 400 anos no Egito. E os egípcios se apoderaram do povo ali, que era mais simples, e escravizaram eles. Mas o Senhor, com mão forte, tirou o povo do Egito usando a vida de Moisés. E ali eles passaram todo o deserto, voltando para a terra em que Abraão estava, a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. O Senhor havia prometido aquela terra para Abraão, e todo o povo parte em direção à terra. E chegando em frente à terra que o Senhor havia prometido que lhe daria, o Senhor disse para Moisés: olha, separa 12 espias, um de cada tribo, e eles vão
olhar como é a terra, se realmente é terra que mana leite e mel. E ali foram os 12 espias, passaram pela região sul de Israel, a região de Hebrom, e ali eles viram que a terra realmente era boa, que para carregar um cacho de uva era necessário 2 pessoas para carregar um cacho de uva. Mas se a terra era boa, se o cacho de uva era grande, imagina as pessoas que comiam aquela uva. Imagina as pessoas que se alimentavam daquela terra. Eram fortes, eram grandes, eram gigantes. Então, quando eles passaram os 40 dias, ao retornar para Moisés, eles deram um relatório negativo. Eram 12. 10 deram um relatório negativo dizendo: a terra é boa, a terra mana leite e mel, olha o tamanho do cacho dessa uva, mas a terra é de gigantes. Eles começaram a descrever as dificuldades que haviam para conquistar a terra, dizendo: é cidade fortificada, ali tem gigantes, nós parecíamos como gafanhotos diante dos nossos inimigos. Eles disseram: nós não podemos subir, nós não podemos subir. Irmãos, uma coisa eu aprendo aqui, que murmurador, irmão, perde a bênção. É por isso que eu não fico perto de pessoas que murmuram, porque as pessoas acham que a promessa de Deus iria se cumprir de uma forma, chegariam lá, os gigantes iam dizer: vocês são os habitantes da promessa, pode deixar, a gente está indo embora, vamos pegar as malas, pode entrar na minha casa aqui, plantei a minha via, fica à vontade. Você acha que ia ser assim? Não. Toda promessa, você deve lutar pela promessa. Se o Senhor te fez uma promessa, lute pela promessa. Lute para conquistar aquilo que Deus já te entregou. Não vai vir de mão beijada. O problema é que as pessoas acham que vai vir de mão beijada. Aí que está o problema. E começam só a ver as coisas negativas. E pessoa que murmura só vê o lado negativo da história. Só vê a dificuldade. Não vê a promessa. Não vê que a terra mana leite e mel. Não vê que Deus está com ele. Não vê que Deus é muito maior que seus inimigos, não. Só começa a olhar o problema. E aí que está o problema. A pessoa que murmura, ela não vai para frente. Ela continua no deserto, porque ela não consegue tomar posse da promessa, ela só vê problema. E sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível Deus agir ao teu favor. Por isso que eu digo, irmãos, o teu deserto pode ser grande, mas se a tua incredulidade estiver do tamanho do teu deserto, o que Deus pode fazer por você? Nada. Então eu não ando com pessoas que murmuram, porque 10 pessoas foram suficientes para inflamar todo aquele povo de mais de 2 milhões de pessoas. E as pessoas começaram a reclamar, começaram a dizer: o Senhor nos trouxe aqui para morrer. Quem dera. Disseram para Moisés, eles começaram a murmurar contra Moisés e contra Arão, mas na verdade toda murmuração é contra Deus. Se você está murmurando da situação que você vive hoje, você está murmurando contra Deus. E o Senhor não te chamou para você murmurar. O Senhor te chamou para você vencer, para você conquistar, para você tomar posse da promessa. Foi para isso que Ele te chamou. Foi para isso que Ele te tirou do Egito. Não foi para morrer na frente da terra prometida. Não foi para morrer no deserto. Mas só que as nossas atitudes atrapalham o querer, a vontade de Deus. A nossa incredulidade atrapalha o agir de Deus. E foi aquele povo que começou a reclamar. Você pode até dizer: mas eu reclamo, ninguém vê, reclamo para mim mesmo. Mas Deus está te vendo. Irmãos, eu lembro uma vez que eu tentei um cargo de vendas, e ali toda vez que eu chegava dava errado. Quando eu achava que ia vender alguma coisa, dava errado. E um dia eu cheguei tão injuriado, sabe, sentei no banco sozinho, comecei a reclamar: nada dá certo na minha vida,
que eu comecei, sabe, descarregar. Irmãos, naquele momento, a alegria que eu sentia do Espírito Santo foi embora. Eu senti uma tristeza tão profunda que eu falei, tem algo errado comigo. E o Senhor me disse, eu não te chamei para você ser um murmurador. Eu não te chamei para você ficar reclamando. Eu não te chamei para você ser um murmurador, mas sim para conquistar, para vencer. É para isso que o Senhor nos chama. E o povo foi inflamado pela murmuração dos 10 relatórios. Haviam 2 ali, Josué e Caleb, que disse, não, a terra é de gigantes, mas o Senhor já nos deu. A proteção que havia sobre eles caiu, e o Senhor nos entregou, eles serão como pão às nossas mãos. Mas o povo sempre vai acreditar no lado negativo do relatório. Esse que é o problema. E eles começaram a dizer, quem dera a gente tivesse morrido no Egito. Quem dera a gente tivesse morrido no deserto. Porque o Senhor nos trouxe aqui para nos matar, e para as nossas crianças e as nossas mulheres serem cativas por este povo. Rapidamente o Senhor passa um telefonema para Moisés. Fala, Moisés, eu escutei o que o povo me disse. Eu escutei, eles querem morrer no deserto, então vai voltar todo mundo para o deserto. E vai se cumprir tudo aquilo que eles pediram. Irmãos, porque você vive aquilo que você acredita. Você vive aquilo que você acredita. Se você acredita que esse deserto não tem fim, não vai ter fim mesmo. Se você acredita que o Senhor só reservou coisa ruim para você, você vai viver só de coisa ruim. Se você acredita que a tua prova nunca acaba, é isso que você vai viver. Agora eu acredito que depois desse deserto há uma terra prometida. Eu acredito na promessa, eu acredito na palavra, que o Senhor tem uma terra para mim que mana leite e mel. Eu sei que esse deserto não dura para sempre. Eu sei que esse deserto não vai durar para sempre, porque o Senhor tem uma promessa reservada para minha, para a tua vida. Então creia na promessa, creia na palavra, creia no nosso Deus, naquele que te chamou da terra do Egito. Porque você vai viver aquilo que você acredita. Se você acredita em milagre, você vai viver milagre. Se você acredita no milagre da multiplicação, você vai viver multiplicação na tua vida. Se você acredita na bênção de Deus, você vai viver a bênção de Deus nessa terra. Você vive aquilo que você acredita. Então eu prefiro ficar com a palavra. Eu prefiro ficar com a palavra ao invés de acreditar no que os meus olhos veem. Porque os meus olhos veem só dificuldade, só o gigante. Mas por isso que eu acredito na palavra. Por isso que eu leio a palavra. E o Senhor disse para Moisés, vai voltar todo mundo para o deserto, Moisés. Porque esse povo incrédulo não pode entrar na terra. Esse povo escravo, que gosta de cebola e de pepino do Egito, não pode comer dos frutos da terra, porque eles querem pepinos, eles querem cebolas, eles não querem terra que mana leite e mel, eles querem chibata, eles não querem liberdade. Então volta todo mundo. E o Senhor diz, olha, todos aqueles que murmuraram, todos aqueles que me tentaram, vão perecer no deserto. Parece difícil, né? Mas isso é uma figura para nós. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Eu vou fazer morrer no deserto aquele velho homem, escravo do pecado, escravo do Egito, para que uma nova geração, um novo homem nasça. Um homem livre. Por isso que Jesus diz, aquele que não nascer da água do Espírito, não pode ver e nem pode entrar no reino dos céus. Se você não nascer de novo, você não pode entrar na terra prometida. É por isso que muitas vezes vem o deserto ao nosso redor. O Senhor permite o deserto, não para que você morra, mas para fazer morrer a tua velha natureza. O Senhor quer fazer morrer aquela velha natureza escrava do pecado. Sabe aquela natureza que almeja a idolatria? Era só Moisés subir um pouquinho no monte.
O povo, oba, o pastor não está aí, vamos fazer uma imagem aqui. Vamos dar uma adorada aqui numa imagem. Vamos dizer que ele é o nosso Deus. Por quê? O povo queria satisfazer a vontade da carne. Eles eram escravos, eles pensavam como escravos. Mas o Senhor quer que você seja livre, que você desfrute da liberdade que Ele já te deu. Por isso que a palavra de Deus diz: não se acomodem às coisas deste mundo, mas transformai a vossa mente, renovai a vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque com a mente de escravo você não pode viver a boa e agradável vontade de Deus. É impossível. Por isso que o Senhor nos leva para o deserto, para fazer morrer a nossa velha natureza, para que se deite o velho e nasça o novo, para que o escravo do Egito morra e nasça aquele que é segundo a imagem de Cristo, livre, que cumpre a vontade, que tem anseio não pelas cebolas e pepinos do Egito, mas que anseia a terra prometida, que anseia fazer a vontade de Deus, que se prepara para a batalha, se prepara para tomar posse das promessas de Deus. Por isso que o Senhor permite o deserto. O Senhor não quer o deserto na tua vida para te matar. O Senhor usa o deserto para nos transformar, para mudar a nossa mente, para mudar o nosso caráter, para nos transformar. Por isso que a palavra de Deus, ela diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, tudo está cooperando a teu favor, até a adversidade que você passa. Até as tribulações que você passa está cooperando para o teu bem, porque você ama a Deus. Irmãos, e aí passa um ano, 2 anos, vai morrendo todo aquele povo, de pouco a pouco, todo aquele povo que murmurou contra o Senhor, que não acreditava nas promessas do Senhor. Para você ver, irmãos, quando a pessoa é incrédulo, não adianta Deus colocar um monte de sinais, porque Deus mandava uma nuvem de dia, havia coluna de fogo à noite. O Senhor mandava maná todos os dias, que é mais do que isso para acreditar que o Deus, Ele é poderoso para fazer qualquer coisa. Mas aquele povo não queria acreditar no Senhor. Não queriam, eles fechavam seus olhos. Mas uma nova geração foi se levantando. E passado 40 anos, o Senhor diz: agora está na hora de vocês tomarem da terra prometida. E ali morre Moisés. O Senhor coloca Josué no lugar de Moisés. E ali eles partem para batalhar, para guerrear. E o Senhor vai dando vitória. Ao olhar humano era impossível eles conquistarem todas aquelas terras. Mas o Senhor foi dando vitória, porque a promessa de Deus, ela prevalece, irmão. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E depois de 5 anos, quando estavam quase todos conquistando as suas terras, diz que Caleb, ele falou: mas e eu? E a minha promessa? Porque já havia esperado 45 anos. E ele junta ali os maiorais da sua tribo e vai até Josué. Diz: Josué, já faz 45 anos, mas eu ainda me lembro da promessa. Já faz 45 anos, mas eu lembro de cada detalhe da promessa, que o Senhor me daria aquela terra de gigantes. Josué, eu não me esqueci da promessa. O que eu digo para você: não se esqueça da promessa que Deus fez para você. Não importa o tempo que passou, não importa quanto tempo se passou, o que aconteceu na tua vida, a promessa de Deus permanece de pé. Deus não mudou a promessa. 45 anos esperando. O problema é que a gente quer uma oração fast food, quer o cumprimento fast food. Orou hoje, quer que hoje se cumpra a promessa. Mas há o processo da espera,
há um momento certo de o Senhor cumprir a promessa. E Caleb estava esperando e se lembrando todos os dias: o Senhor me fez uma promessa. O Senhor me fez uma promessa. Quantas vezes, irmãos, na nossa incredulidade nós dizemos: será que Deus ainda se lembra da promessa? Será que foi Deus que falou comigo? Começamos a duvidar até de Deus. Será que foi Ele mesmo que falou comigo? Será que eu estava doido? Será que foram só meus pensamentos? Começamos a duvidar, irmãos. Mas Deus, Ele não muda. A promessa dele continua de pé. Deus não muda. Se Ele falou, Ele não se arrepende daquilo que Ele te prometeu. O Senhor não se arrepende daquilo que Ele prometeu para mim e para você. Por isso eu digo para você: se lembre da promessa. Se agarre à promessa. Porque Satanás, ele vai fazer de tudo para apagar a promessa de Deus na tua vida. Ele vai fazer de tudo. Tudo para você esquecer da promessa. Porque o nosso Deus não se esquece de você. Ele não se esquece de mim. Ele não se esquece de nós. E ali Caleb, ele diz: olha, eu lembro da promessa. Você também estava lá quando o Senhor me prometeu aquela terra. E o Senhor me conservou em vida. Irmãos, aquilo é um milagre. Porque de todos, com faixa etária do exército, de todos aqueles que saíram do Egito, diz que havia um exército de mais de 600 mil homens. Todos aqueles que saíram do Egito, sabe quantos chegaram vivos na terra prometida? Josué e Caleb. Josué e Caleb. Ele disse: o Senhor me conservou em vida porque Ele me fez uma promessa. A promessa, ela te conserva. É por isso que você está vivo, é porque Deus tem uma promessa na tua vida. Quantas vezes Satanás diz: eu vou ceifar essa vida, eu vou acabar com ele, eu vou acabar com ela. Mas o Senhor diz: não, calma, ainda tem uma promessa para se cumprir. A promessa te conserva, a promessa, ela te protege. É o Senhor quem conserva você, porque você ainda vai viver para ver a promessa de Deus se cumprir na tua vida. A promessa nos conserva, irmãos. Por isso que Caleb lhe diz: olha, estou com a mesma força. Imagina um senhor de 85 anos dizer que tem a mesma força de quando era jovem. É a promessa. Porque nesse tempo, nesses 45 anos, você acha que ele estava só? Vai acontecer. Não, irmãos, ele estava se preparando. Estava se preparando, falou: se eu tenho que enfrentar gigante, eu tenho que estar apto para enfrentar gigantes. Ele estava treinando. Ele estava pensando na promessa. E o Senhor foi o conservando. E ele diz: olha, desde o tempo que o Senhor me fez a promessa, a minha força para a guerra continua a mesma. A minha força permanece a mesma. Eu ainda estou apto para entrar e para sair da batalha. Eu vou para essa guerra. Sabe o que me faz lembrar aqui, irmãos? Quantas vezes o Senhor nos fez uma promessa? Quando você estava buscando, você estava amando o Senhor, você estava buscando o Senhor de todo o coração, você estava orando nas madrugadas, jejuando, lendo a palavra do Senhor, estava animado, vinha na igreja, e o Senhor te fez uma promessa. Mas de pouco a pouco você foi deixando as coisas de Deus de lado. De pouco a pouco você foi deixando o amor de Deus se esfriar. De pouco a pouco você foi perdendo as forças de orar. Já não tem mais forças para ler a palavra. Já não tem mais forças para buscar a Deus. Só quer as coisas do mundo. Agora eu digo para você: essa promessa vai se cumprir? Porque Deus, ele não muda. Deus, ele permanece o mesmo. Mas a promessa de Deus, ela se cumpre para aquele que é fiel. Tem até um louvor que diz, né? Deus é fiel a mim. Amém, Deus é fiel, mas Ele é fiel à palavra dEle.
Ele é fiel à palavra dele. Se nós formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não muda. Ou seja, se nós formos infiéis, ele não vai se tornar infiel para cumprir a promessa na tua vida. Você que permaneça fiel à palavra dele para se cumprir. Porque Deus não muda. Deus permanece o mesmo. Ele é fiel, ele diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então permaneça fiel, faça como Caleb, irmãos. Da mesma forma que o Senhor te chamou, aquele fogo que você tinha em buscar ao Senhor, aquele desejo, aquela força em buscar a vontade de Deus, irmãos, peça um renovo a Ele nesta hora. Peça a Ele: Senhor, eu quero tomar posse da promessa, eu não tenho forças, mas o Senhor renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. É o Senhor quem aviva os nossos corações. Até o desejo de orar, de adorar ao Senhor vem dele. Então peça ao Senhor. Faça como Caleb, ele diz: eu permaneço o mesmo. A minha força é a mesma. A minha força não mudou, eu continuo com a mesma força para a guerra. E ele diz: Josué, dá a minha terra que o Senhor me prometeu. Aqui, irmãos, Caleb poderia cruzar os braços e falar: ué, um dia Josué vai se lembrar, né, daquilo que o Senhor falou com a gente. Por quê? Passaram-se 5 anos, eles guerreando, e no final dos 5 anos de batalha, nada. Ele podia continuar dizendo: um dia o Senhor vai fazer alguma coisa, mas não. Ele lembrou-se que havia uma promessa, então ele foi buscar a promessa. Ele foi em direção a Josué e disse: me dá a minha promessa, aquilo que Deus prometeu. Então, irmãos, o que eu aprendo aqui é o que Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. O Senhor te fez uma promessa, mas você deve continuar buscando a promessa. Você deve continuar batendo na porta da promessa. Você deve continuar pedindo a Deus o cumprimento da promessa. Porque é isso que demonstra a nossa fé. Quando nós pedimos a Deus, quando nós vamos até Ele. Porque quantas pessoas estão: o dia que o Senhor quiser, Ele faz. Ele faz sim. Coisas que são impossíveis para nós, é possível para Deus. Mas o que é para você fazer, o Senhor não vai mover uma palha. Então eu digo para você: se você tem a promessa, busque essa noite a promessa. Peça essa noite a promessa. Bata na porta da promessa, porque o Senhor tem reservado para você. É o Senhor quem vai abrir esta porta que você está buscando, que você está pedindo. É o Senhor que vai abrir esta porta. Não importa o tempo de espera. O que importa é que Ele prometeu, e tudo aquele que Ele prometeu vai se cumprir. E Caleb foi pedir a Josué: me dá a promessa. E ele não pensava que chegaria lá, ia estar todo mundo, tudo vazio, não. Ele diz: o Senhor vai ser comigo. O Senhor vai estar comigo para expulsar aqueles gigantes, as cidades fortificadas ali. Mas o Senhor será comigo para colocar aqueles gigantes por terra. Irmãos, eu digo para você: há uma promessa a se cumprir, mas toda promessa tem tribulação. Irmão, Satanás, ele vai competir com você, cada palmo da promessa. Porque quando a promessa de Deus vai se cumprindo na sua vida, o nome de Deus é glorificado, o nome de Deus é exaltado. E isso Satanás, ele não quer. E uma coisa eu aprendi, irmãos: toda vez que há alguma conquista, há um cumprimento de uma promessa de Deus, vem uma investida muito forte de Satanás. Muitas vezes até para tirar o gosto da alegria da promessa. Porque Satanás, ele não quer que as promessas de Deus se cumpram na tua vida.
Então eu aprendi que quando vem o cumprimento da promessa, sempre tem tribulação, faz parte. E o que cabe a nós é ficar chorando? Não. É dizer, o Senhor está comigo para colocar esse gigante por terra, e a promessa é minha, aquilo que Ele prometeu para mim, para minha família vai se cumprir, e esse gigante vai embora, esse gigante vai embora, eu não aceito. Então toda tribulação não vem para te matar, as batalhas dessa vida não vêm para te matar, mas sim para te fortalecer no Senhor, para você se fortalecer e cada dia mais você tomar posse da promessa. 45 anos, irmãos, e ele esperou 45 anos, né? Parece muito tempo, irmãos, mas fico me imaginando, Caleb era da tribo de Judá. Todos sabem que quando foi dividida as tribos, praticamente 10 tribos se perderam. Mas a terra de Caleb continuou. A terra do sul de Hebrom. Por isso que quando fala de judeus, nós estamos falando de israelitas. Nós citamos judeus para todos aqueles de todas as tribos. E Caleb era da tribo de Judá. Ou seja, 45 anos ele esperando a promessa, mas a promessa até hoje está lá, irmãos. Está lá. O povo de Israel está plantado naquela terra que o Senhor prometeu para Caleb. Até hoje. Ele esperou só 45 anos. Irmãos, e aquela terra é possessão eterna. Então a promessa que Deus te fez, o tempo da promessa se cumprir é nada em comparação ao tempo que você vai viver a promessa. E quando você tomar posse da promessa, você vai cantar igual a irmã Suzy cantou aqui, ó. O deserto ficou para trás. O deserto ficou para trás. Agora é alegria. Agora é riso. Agora é conquista da promessa. Agora é momento de desfrutar terra que mana leite e mel. Agora é tempo de adorar, de agradecer a Deus, porque Deus é fiel. Deus cumpre aquilo que Ele te prometeu. Vamos ficar de pé neste momento. Não importa o tempo, Deus te fez uma promessa. Permaneça na palavra, permaneça firme ao Senhor, que Ele vai cumprir, Ele não muda. É nós que mudamos. Aí que está o problema, é nós que mudamos, é nós que desistimos, é nós que nos esquecemos. Mas o Senhor te trouxe essa noite para dizer aqui, eu tenho uma promessa na tua vida, e eu ainda quero cumprir, eu ainda vou cumprir a promessa, mas faça a tua parte, lute pela promessa, permaneça no centro da minha vontade. Vamos orar nesse momento. Amado Deus e eterno Pai, poderoso e grandioso Deus, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te engrandecemos. Muito obrigado ao Senhor por tuas promessas liberadas sobre nós essa noite. Senhor, e assim como Caleb, ó Senhor, meu Deus eterno, nós lembramos das tuas promessas. Eu não me esqueço da tua promessa, eu me agarro à promessa nesta hora, eu me agarro à tua palavra, porque nela contém a salvação e a vida eterna. Senhor, meu Deus eterno, eu te peço, fortifica os nossos pés, fortifica-nos, Senhor, meu Deus eterno, esta noite. Senhor, firma os nossos passos nesta caminhada. Esse deserto, Senhor, não vai nos parar, o gigante não vai nos parar, a adversidade não vai nos parar, Senhor, meu Deus eterno, porque contigo somos mais do que vencedores. Por isso eu te peço, Senhor, lembra da tua promessa, se cumpra a tua promessa em minha vida, se cumpra a tua promessa na igreja, se cumpra a tua promessa em cada vida aqui essa noite. É o que nós te pedimos, Senhor. E nós te pedimos essa noite, cumpra as tuas promessas. Nós batemos na porta da promessa essa noite.
Lembra-te, Senhor, que somos pó. Lembra-te, Senhor, meu Deus eterno, que é pouca a nossa vida nessa terra. E atende o nosso clamor, é o que nós te pedimos, é o que desde já te agradecemos e te glorificamos para todo sempre. Amém.